Uma das possibilidades de estudar o tarô é observar como os arcanos se comportariam se eles estivessem no nosso cotidiano. Por isso, no vídeo de hoje, vamos dar uma analisada nos personagens da saga Harry Potter e quais arcanos eles seriam. Roda a vinheta. Pra quem não sabe as línguas das cobras, eu falei: oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na jornada do Eremita. E aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada. E o vídeo de hoje é mais um tarô no entretenimento, no qual o propósito é pegar filmes, pegar séries, animações, músicas e correlacionar com os arcanos do tarô. Porque isso expande muito a nossa visão e a gente não precisa necessariamente estudar daquela forma teórica, chata, sempre debruçado nos livros, e a gente consegue observar da maneira prática como o arcano se comportaria. E para o vídeo de hoje eu escolhi toda uma saga. Geralmente eu pego diferentes personagens de diferentes lugares para contemplar ao máximo, mas como eu sei que muita gente gosta de Harry Potter, é uma saga que conta toda uma história com início, meio e fim. Eu pensei em analisar personagem a personagem, pelo menos os mais relevantes dentro do filme, para a gente conseguir aí dar uma brincada, dar uma descontraída com muito aprendizado. É claro que essa é apenas a minha percepção, como eu relacionaria, a gente poderia observar outras nuances, e uma coisa muito importante é que eu assisti somente os filmes. Eu peguei alguns dias, olhei filme a filme, observando cada uma da personalidade dos personagens que são mais relevantes. Então eu não li os livros, eu não sei se esses personagens eles seriam exatamente dessa forma que traz nos livros, porque eu sei que geralmente nos livros é muito mais profundo, então alguns personagens aqui eu também não achei que valeria a pena trazer, porque às vezes passa de uma forma muito rasa, então vai dar pra gente dar uma pincelada a partir daquilo que a gente vê dentro dos filmes. E para iniciar falando um pouco sobre os protagonistas da trama, temos Harry Potter, Rony Weasley e Hermione Granger. E aí, para falar um pouco do Harry, eu consigo compreender perfeitamente o Harry com o naipe de paus, porque representa o fogo, tem a energia da vontade, e também é algo que dá para correlacionar muito bem quando a gente entende um pouco mais das casas. Por exemplo, a Grifinória, que é a casa que os três são pertencentes, eu também caracterizaria ela como o naipe de paus dentro do tarô ali, porque é aquela energia da vontade, é aquela energia do desejo, é aquela energia de que muitas vezes a pessoa ela quer fazer, às vezes não sabendo como, e isso traduz muito bem o Harry, que é aquela energia do eu quero chegar lá, eu quero fazer, eu vou defender aquilo que eu acredito. Então o Pajem de Paus e o Harry é algo que fica muito coerente ali pra mim, porque ele tem aquela energia do vou desbravar, vou conquistar o mundo, vou chegar no resultado que eu desejo, independente do que eu tenha que passar. Obviamente isso é imprudente, obviamente isso não demonstra maturidade, mas ali no início da saga eu não acho que nenhum deles demonstre tal maturidade. Mas para falar um pouquinho dessa maturidade, quem na minha opinião tem um pouquinho a mais é a Hermione, porque a Hermione para mim é o perfeito pajem de espadas, porque os pagens no geral eles demonstram essa energia da vontade, mas ela tem muito o intelecto como algo mais presente, porque ela estuda muito, ela vai muito atrás daquilo que ela acredita, mas quando a gente fala um pouco dos livros, do se debruçar, do estudar, do desenvolver o intelecto, ela tem as palavras na ponta da língua, e por conta disso eu acredito que ela representa até, de certa forma, às vezes um mau humor, porque ela é muito afiada ali nas palavras, às vezes ela não pensa necessariamente de como a pessoa vai se sentir de acordo com aquilo que eu falar, mas eu vou falar porque eu não tô nem aí, porque eu sou verdadeira comigo mesma e porque ela demonstra essa inteligência. Então o Pajem de Paus é aquela carta que muitas vezes vai falar sobre não saber como chegar no resultado, mas a parte teórica e a parte do conhecimento, ela com certeza sabe de tudo e correlaciona ali perfeito com o Pajem de Espadas.
E pra falar um pouco do Rony pra vocês, esse foi um personagem que por muitas vezes eu fiquei me questionando se ele seria mais emotivo ou se ele seria mais estável, porque de alguma forma ele tá sempre ali, muitas vezes não sabendo exatamente qual é o papel dele ali. Ele é aquele suporte emocional, ele é aquele suporte que vai estar ali junto a eles, porque enquanto a Hermione é muito inteligente, o Harry ele tem a braveza, ele tem a questão do chegar até lá. Então o Rony, eu me questionei se ele seria um pajem de ouros por causa dessa questão da estabilidade de estou aqui junto, ou se ele seria um pajem de copas, e no final das contas ficou um tanto quanto nessa mescla, porque às vezes ele é muito emotivo, quando ele tem medo das coisas ele demonstra muito, por exemplo, o medo absurdo que ele tem de aranhas, ou ainda quando ele não sabe exatamente como agir e por conta disso o medo dá aquela dominada, mas ele tá sempre junto. Então é algo que volta bastante para essa questão de estou aqui segurando as pontas com vocês. Isso demonstra muito o naipe de ouros para representar essa estabilidade, mas junto a isso tem a questão do sentimento, tem a questão da emoção, tem a questão de muitas vezes não saber dominar exatamente as emoções. Quando a gente percebe o pajem de copas no tarô de Rider-Waite, que é um tarô clássico, as emoções elas estão lá longe e muitas vezes a gente não sabe lidar com elas porque elas estão demonstrando uma instabilidade na gente, e é o que caracteriza para mim o Rony. E um ponto muito importante dentro da saga quando a gente começa a acompanhar é o fato de que eles não escolhem para qual casa eles querem ir, e quem faz isso é o Chapéu Seletor, que eu chamarei agora com a minha varinha das varinhas. E o que eu quero dizer com isso é que nós temos um personagem que ele é importante para a saga e ele é importante para o desenvolvimento, mas eu acho que ele tem pouco tempo de tela, desde o primeiro até o último filme, que é o Neville. Mas quando a gente está falando sobre as casas deles, que o Chapéu Seletor seleciona, ele seleciona pela essência da pessoa. Então o Neville, que também está na Grifinória, pra mim, apesar de muitas vezes ele ser um tanto quanto incompetente, de não conseguir realizar as coisas direito, ele é uma pessoa corajosa que fica muito clara lá no final do filme. Então, de alguma forma, eu vejo algumas nuances de Pajem de Paus também com essa questão da coragem, mas não que ele e o Harry sejam iguais. Temos diferenças, porque o Harry, ele, além do suporte que ele tem da Hermione com a inteligência e também com o Rony ali e tudo mais, ele de certa forma, ele age de uma forma um pouco mais cautelosa e ele consegue chegar melhor em determinados resultados, diferente do Neville, que não faz as coisas direito, mas que de alguma forma ele está ali tentando realizar. Ele demonstra muito bem a importância dele de líder, de tomar uma posição, de fazer as coisas acontecer lá no último filme, quando ele tá à frente de tudo, mesmo depois que, spoiler, Harry morreu. E ainda seguindo nessa vibe de jovens bruxinhos que temos, a gente não pode deixar de falar de Luna Lovegood. E a Luna, pra mim, é a típica personagem que lida e que age igual à Lua. Igual. Porque a Lua é aquela carta que fala assim, ó, você é muito delusional, querida. Você é aquela pessoa que vive no seu mundo, que às vezes tem uma realidade muito distorcida das coisas. E o grande ponto aqui é que não necessariamente a Luna minta ou a Luna conte coisas que a realidade distorcida ou que ela inventa as coisas na cabeça dela, mas a gente nunca viu. E aí quando a gente nunca viu, a gente só tem a percepção dela sobre muitas coisas do que ela conta, do que ela fala, do que existe, do que não existe. Então é o que a gente cria. E a Lua é aquela carta que fala que muitas vezes a gente tá olhando apenas pro reflexo dela, e aí isso distorce a nossa imagem e a nossa visão e a nossa percepção sobre aquilo. Então por isso que de alguma forma a Luna, no melhor dos caminhos falando, ela me passa muito essa impressão de você tá louca, paranoica,
ou isso é realmente verdade, mas aí você me conta dessa forma muito fantasiosa que ela também faz e que ela conta sempre com aquele brilho no olhar, e aí isso também não demonstra tanta verdade em muitas das questões. Obviamente são questões muito menores, não são questões que vão impactar diretamente na história. Essa foi uma forma da autora contar um pouco mais a história dela e de como ela vê a vida, e tá tudo bem, e por isso que eu falo sobre ser o melhor dos caminhos, mas de alguma forma isso pra mim conta muito uma história de como a Lua, ela se mostraria se ela fosse uma pessoa. E quando a gente fala de um pouco da malícia, quando a gente fala um pouco sobre aquela questão de pessoas agindo por debaixo dos panos, é quando a gente chega no outro lado, que pra mim envolve muito a questão do Draco, mas eu confesso que eu me senti um tanto quanto decepcionado. Essa foi a primeira vez que eu vi Harry Potter, porque eu queria fazer esse vídeo e também porque eu queria entender um pouco mais do comportamento e do desenvolvimento. E antes, todas as coisas que eu sabia de Harry Potter era das coisas que eu via ou na internet ou alguém comentando, e eu acreditava que o Draco ele tinha de certa forma uma relevância, mas eu acho ele tão apagado nos filmes, e de certa forma ele aparece um pouquinho em cada filme pra dizer tô aqui, e isso de alguma forma não me traz uma profundidade no personagem no qual eu pudesse falar, cara, eu relacionaria o Draco a essa pessoa. É óbvio que em alguns momentos a gente tem pontos que lembram o 5 de espadas, que é querer ganhar a todo custo, mesmo que eu precise trapacear para isso, mesmo que eu precise roubar ou pegar os recursos das outras pessoas para poder vencer. A gente vê um 7 de espadas quando age na espreita, quando tá ali naquela posição muito de eu vou fazer porque eu quero ganhar o reconhecimento que eu acredito que eu mereço, e aí isso tudo a gente vai tendo desvios de caráter e coisas mais, mas de alguma forma eu não consegui ver o Draco como uma personalidade pra poder falar, ele age dessa forma, ele é assim, porque sempre quando ele aparece é nessas questões muito sorrateiras, é nessas questões de ou que ele quer vencer a todo custo. O Harry, quando por exemplo ele manipula e ele compra coisas para poder entrar no time de quadribol. E isso tudo falando lá do início da saga. Quando a gente vai desenvolvendo mais, a gente vai vendo que ele tem ainda desejos que são mais manipuladores, e ele tá disposto a fazer qualquer coisa. Depois a gente ainda acaba reconhecendo ele como uma pessoa que foi imposta aquilo por causa da ideologia dos pais. Então, até que ponto ele queria fazer isso? Até que ponto ele realmente acreditava nisso tudo? Então, por isso que de alguma forma ele age de uma forma muito voltada para os 5 de espadas, os 7 de espadas, que são essas cartas muito sorrateiras. Para falar um pouco sobre Fred e George Weasley, irmãos do Rony, eles aparecem em diversos filmes também, mas eles aparecem ali muito rapidinho. Então eles estão sempre querendo pregar uma peça aqui e ali nas outras pessoas. Eles têm muito esta energia de eu vou fazer uma coisinha aqui para eu brincar. E eles são o perfeito exemplo da carta do louco, porque eles não querem nada com nada, eles são inconsequentes, eles são pessoas que se der ruim deu, tá tudo bem, estamos de bem com a vida. Então eles são o perfeito louco, que estão sempre dispostos a uma nova farra, a uma nova jornada, nesse sentido de vamos curtir o que a vida tem pra dar pra gente. E se você ainda não apoia o canal, esse canal ele funciona com a sua ajuda. No meu canal de apoiadores você consegue contribuir com um valor simbólico e receber várias recompensas. Então estou te esperando por lá também. Acesse o link que vai estar na descrição. Agora seguindo pros adultos que estão ali dentro da saga também, não dá pra deixar de falar da Rita Skeeter, porque apesar de ela aparecer só em uns momentos chaves, ela demonstra muito bem a energia do diabo, porque o diabo manipula, o diabo inventa uma história aqui e ali para chegar ao resultado que ela tanto deseja. E isso de alguma forma é muito incrível de ver como o diabo não necessariamente sempre vai aparecer como uma pessoa maligna, porque ela não é maligna, ela é carismática para tirar aquilo que ela quer ouvir da outra pessoa, e quando ela não consegue ela manipula. Quando Hermione tá abraçando Harry, ela já acha ali uma oportunidade, então ela tá sempre muito
muito atenta para como eu vou manipular as coisas que estão ao meu redor, sempre ao meu favor. Uma outra coisa que a gente também consegue analisar muito bem ela é a carta do carro, porque o carro, apesar de às vezes demonstrar aquele progresso, ela também demonstra aquela ideia de eu vou passar por cima do que for para chegar no meu objetivo final. E, além disso, a gente pode também observar muito bem a carta do Papa, porque o Papa é aquela carta que fala no que você está acreditando, e quando ela posta aquilo no jornal, quando ela escreve, quando ela faz o que for, ela também tem muito essa energia de eu vou fazer as pessoas acreditarem na minha história, e às vezes ela dita alguma coisa que não necessariamente é verdade, mas que pode fazer com que muitas pessoas acreditem, e aí a gente vê uma nuance do Papa. E para falar um pouco sobre os adultos que estão ali aos arredores de Hogwarts, fazendo parte da saga, nós temos o Hagrid, que antes ele apenas vivia ali, cuidava dos animais que ele tinha, depois ele se torna um professor, mas o Hagrid ele é um verdadeiro rei de copas porque ele é uma pessoa que abraça, que acolhe, ele é uma pessoa extremamente emocional, ele trata todos aqueles bichos dele como se fossem os filhos que nasceram da barriga dele, porque ele tem aquela energia de eu vou cuidar de você, e o Rei de Copas é essa energia muito generosa. Ele tem isso também com os 3 protagonistas, ele tem muito isso do eu vou segurar as emoções. Quando o Bicuço tá prestes a morrer, ele ainda assim segura as emoções, ele não surta em nenhum momento, então ele é algo que consegue segurar muito bem, e a gente correlaciona muito tranquilamente com o Rei de Copas, que demonstra tanto essa emoção, essa generosidade, mas esse controle da emoção também muito alinhado. A McGonagall é uma personagem que, pra mim, apesar de ela não estar sempre tão ali presente nas telas, ela tem momentos bem marcantes, tanto pro final do filme quanto em alguns detalhes no início, porque ela tem uma energia muito forte de defender as tradições, e a gente observa o Hierofante ser assim, que é aquela pessoa que vai ser um líder ali dentro do próprio grupo, vai fazer as coisas seguirem por uma ordem. Quando, por exemplo, ela passa pano para Dumbledore, sempre com esta proposta de seguir as tradições de Hogwarts e não deixar que as coisas saiam dos trilhos, ou ainda quando a professora de adivinhação é expulsa da escola, ela vai lá, tenta contestar, ela tenta dar uma amenizada para que as coisas não saiam dos eixos. Então ela é um verdadeiro hierofante, ela acredita fielmente naquele ideal e ela segue de forma incrível. Eu sempre quis usar esse feitiço. Para falar um pouco do professor Snape, ele é um professor que ele é muito rígido e ele é muito severo. E pra mim, eu sempre levei ele como se demonstra uma coisa, mas não é exatamente isso, e a gente consegue saber qual era realmente a ideia dele só lá no último filme, depois que ele bate as botas, depois que Voldemort falou acabou pra você, mas a gente consegue compreender o que ele realmente estava fazendo. Ele estava realmente ali protegendo Harry e tentando de alguma forma deixar as coisas na ordem. Então ele é um perfeito imperador, porque o imperador é aquela pessoa rígida, é aquela pessoa que quer comandar para as coisas seguirem nos trilhos, mas que não baixa a cabeça, que é uma pessoa que às vezes vai ser grossa, vai ser muito impositiva a ponto de defender esse ideal. Então o Snape, quando a gente observa o todo sobre o que ele realmente estava fazendo, a gente observa o imperador. A gente teria uma nuance ou outra sobre, não, aqui ele está agindo como a lua, que a gente não sabe o que ele realmente quer, mas aí depois fica muito claro e ele é um perfeito imperador. Para falar de Dumbledore, ele é a carta do mundo, porque o mundo é aquela carta plena, é aquela carta que sabe que quando o ciclo acabar, vai acabar e vai ser fechado. Então, de alguma forma, ele tá muito tranquilo, apesar de saber de todo o caos. E conforme os filmes vão passando, a gente vai percebendo também que ele é uma pessoa que sempre soube de tudo, que também representa muito bem a carta do mundo, de ser uma pessoa muito bem vivida e ser uma pessoa que já passou por diversos, tanto percalços quanto conhecimentos, até porque ele já é muito velho, é um old man.
E ele acaba, de certa forma, sendo muito calmo, muito tranquilo. Ele é uma pessoa que também aceita a morte, ali naquele caso de a gente falar de uma extremidade, mas de uma forma muito tranquila também, por causa de algo maior. Então, isso tudo são questões que a gente observa na Carta do Mundo, que fala sobre aquela tranquilidade pela plenitude de compreender perfeitamente que as coisas elas precisam ter um fim e ele aceita o fim dele muito de boa. Então, por isso que a Carta do Mundo ali fica muito presente em questão ao Dumbledore. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é a Jornada do Eremita Tarô. Lá você consegue acompanhar um pouco mais do meu dia a dia e eu estou te esperando por lá também. Para falar um pouco ali das pessoas que estão em volta da trama e de tudo que aconteceu tanto no passado quanto que vem acontecendo dentro dela. Nós temos o Lupin e nós temos o Sirius Black, e em alguns momentos ali, que é quando o Sirius ele realmente se mostra, ele quer matar o Rabicho por todas as coisas que o Rabicho fez, e nesse caso a gente vê um senso de justiça, dele querer pagar na mesma moeda das coisas que ele sentiu. E aí vem muito aquela ideia de você colhe aquilo que você planta. Então a gente tem um senso de Carta da Justiça ali. Mas o Lupin, ele de alguma forma, ele tenta, não, vamos fazer de outra forma. E tem a questão das férias interiores também, que ele se resguarda muito e ele se controla muito sobre ele, quem ele verdadeiramente é. E a gente tem um pouco da Carta da Força voltada para ele nessa questão do autocontrole, nessa questão de realmente não estourar em alguns determinados momentos. Claro que a gente tem uma peculiaridade ali bem peculiar. E apesar dele ter uma peculiaridade ali, que é o fato dele ser um lobisomem, ele tem maneiras de também ter esse autocontrole, mas de retardar isso ou utilizar o fato dele ser um lobisomem a favor dele, mas ele não faz isso porque ele quer afastar isso, e a gente vê esse tipo de atividade, esse tipo de atitude quando a gente está se referindo a Dois de Espadas, quando o Dois de Espadas é aquela carta que fala muito sobre não saber exatamente como decisões vão ser tomadas, porque a pessoa não está olhando para elas de fato, a venda precisa ser tirada dos olhos para poder ter uma decisão clara sobre os diferentes assuntos. Então eu vejo muito essa questão dele tampar a visão sobre o que ele realmente é, do que realmente encarar de fato a essência dele e as condições dele. Então nós temos aí uma junção para mim da Carta da Força com a Carta do Dois de Espadas, obviamente pensando em algumas peculiaridades, em alguns pontos que podem ser observados diante dessa personalidade. A Dolores Umbridge é uma personagem que ela também tem umas nuances ali da Carta do Papa sobre essa questão de manter a tradição de uma forma extremamente maluca, mas ela acredita que tudo tem que seguir na linha, tudo tem que seguir de acordo com o tradicional, de acordo com o clássico, e a gente observa muito essa questão do Papa. Temos a diferença da McGonagall para a Dolores, com certeza, mas de alguma forma elas duas têm essa questão da tradição. Diferente da McGonagall, que de alguma forma ela é um pouco mais competitiva e ela é um pouco mais nessa questão de ser uma rainha de paus em muitos aspectos, de às vezes tomar umas atitudes bem mais impositivas. Ainda assim a gente tem duas pessoas querendo defender os ideais, uma pessoa extremamente arcaica e outra pessoa sendo muito mais acolhedora, entendendo muito mais. A McGonagall traz um pouquinho ali do acolhimento de defender os alunos com a Imperatriz, mas sempre com a carta do Hierophante predominando, com essa questão do ideal, que enquanto a McGonagall é um pouco mais flexível, a Dolores é tipo assim, inflexível, não tem pra ninguém. Quando é com ela, ela vai tacar os tiros, as porradas, as bombas que ela puder pra, enfim, defender aquilo que ela acredita de verdade. Mas uma das nuances que a gente observa muito forte ali na Dolores é uma questão de que ela faz qualquer coisa para defender o ideal. E aí a gente observa um pouco da carta do julgamento, que vai falar sobre a questão de você vai precisar revisar aquilo que você fez para saber se foi bom ou se foi ruim. E foi uma coisa que ela fez torturando o Harry, e ela estaria disposta a torturar qualquer pessoa para defender o ideal. Ela também
expulsa uma das professoras, porque ela acreditava que aquela professora não deveria estar ali. Então a gente também tem um pouco desse senso gigantesco de julgamento. Vou julgar o que eu quiser porque eu quero defender o meu ideal, e obviamente isso acaba não sendo tão saudável. Então a gente também tem uma nuance ali um tanto quanto forte nessa questão que se torna tudo muito arcaico, de uma pessoa extremamente inflexível. E para falar um pouco sobre a área ali um pouco mais maquiavélica, mais vilanesca que temos dentro da trama, nós temos os Comensais da Morte, cada um com as suas peculiaridades, mas eu acredito que de alguma forma funciona como uma espécie de competição por quem vai conseguir fazer tal coisa, quem vai chegar lá. E aí, dentro desse senso de competição, nós temos os 5 de paus, muito estampado, porque vai falar sobre aquela questão do atrito constante, seja entre eles, seja entre as coisas que vão acontecendo, ou seja, Voldemort muito feroz com todos eles por, sei lá, por qualquer coisa, ou o próprio ambiente. Então a gente tem muito aquela questão da competição, muito aquela questão voltada para aquele atrito, né? Nós temos Bellatrix com aquela energia, com aquela personalidade muito forte, voltada para entender Voldemort como o seu ídolo e fazer qualquer coisa por ele. Ou ainda nós temos Lúcio com aquela energia muito voltada do medo e de ser algo muito medroso em relação a não seguir o que Voldemort tanto deseja. Então nós temos essas peculiaridades, mas do ambiente, para falar de uma forma um pouco mais superficial, já que também não explora tanto assim de cada um dos vilões, nós temos uma energia muito voltada para 5 de paus, que é aquela energia muito competitiva, muito do atrito, muito das brigas, dos conflitos constantemente. E para finalizar com chave de ouro, falando um pouco sobre Voldemort, é algo que a gente consegue observar várias nuances, porque a gente observa um pouco do passado dele e a gente observa até onde fez com que ele quisesse chegar ali. E aí quando a gente fala sobre ele no momento atual, ali do final do filme, que é que ele quer matar Harry a todo custo, a gente observa uma energia voltada para 5 de espadas, porque é uma energia que vai falar sobre eu vou fazer o que for para poder matar você, eu vou me precaver, eu vou escolher a melhor varinha, eu vou ir atrás dela, eu vou matar quem for, eu vou fazer o que for necessário. E o 5 de espadas pega os recursos porque ele quer vencer a todo custo. Então a gente engloba aí muito essa questão de precaver a vida, colocando a alma em diferentes objetos que podem ser muito bem escondidos, e é o que ele tenta fazer, e com essa questão de eu vou pegar a arma mais poderosa para matar quem eu julgo ser o meu maior inimigo. O 5 de espadas é uma carta que fala que às vezes nem existe competição de fato, mas existe essa questão da desonra, e nesse caso em específico até acaba existindo uma competição no final das contas ali, quem é que vai seguir a vida, quem é que vai morrer, até porque de acordo com a trama a gente tem aquela questão de um não pode viver enquanto o outro estiver vivo, e aí junto com essa questão de eu vou manipular para ter o maior poder, que é algo que a gente volta lá pro passado dele, que é o fato dele querer ser muito poderoso, de descobrir um dom. A gente tem uma energia muito voltada para a carta do diabo, que é a manipulação, que é o poder, que é eu vou transformar pessoas ao meu redor em submissas, em meus escravos e meus servos para fazer aquilo que eu desejo até que eu chegue lá naquele resultado para poder ter o poder que eu tanto desejo. Então aqui nesse caso a gente observa muito mais algo voltado para essa questão realmente mais maquiavélica dentro da carta do diabo do que a Rita Skeeter, que foi uma outra pessoa ali que eu também comparei ao diabo, mas a gente observa a mesma essência em nuances muito diferentes. Duas pessoas pensando nelas mesmas no final das contas, mas lidando de formas bastante diferentes. Harry Potter is dead! E se você gostou desse vídeo, eu espero muito que sim. Já temos outros vídeos com esta vibe de tarô no entretenimento pra gente conseguir observar as cartas além só daquela teoria tradicional, daquelas palavras-chave tradicionais.
Então dá uma conferida na playlist também com os outros vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, comenta aqui embaixo se você observou outras percepções, se nos livros, caso você tenha lido, é diferente, se tem outras nuances que eu com certeza vou estar lendo, porque eu também quero expandir ainda mais a minha cabeça em relação a como eu observo os arcanos do tarô. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Quando o pinguço tá... Quando o bicuço tá preso...